Olá pessoal, eu sou o Felipe da Bocaina e hoje eu estou aqui para dar início a uma sequência de 3 vídeos que na verdade foi um desafio que o Lucas colocou para mim. Ele falou que era para eu gravar 3 vídeos, em cada um dando uma dica de alguma ferramenta ou de alguma leitura que eu utilizo nos meus trabalhos dia a dia na biologia da conservação. Então hoje eu vou dar início e só para contextualizar o porquê da dica de hoje, eu trabalho com caverna, com conservação de caverna, desde 2004, quando eu entrei na biologia, que eu trabalho com o ambiente subterrâneo, e há uns 10 anos para cá que eu venho me especializando em cavernas ferruginosas, cavernas que são encontradas em ambientes ricos em ferro, as formações ferríferas, as cangas, também conhecidas. Então já tem uns 10 anos aí que eu me dedico à conservação desses ambientes. E para quem trabalha, já trabalhou ou já procurou saber sobre os geossistemas ferruginosos, deve ter percebido que não é comum encontrar artigos, livros sobre esse tema. É um tema que ainda não está na linha de visão ali de muitos pesquisadores, somente pesquisadores da conservação. Então a gente tinha pouquíssimos materiais sobre esses sistemas tão específicos e importantes para a conservação. E a dica de hoje vem justamente de um livro que foi lançado ano passado, em 2015, que é esse livrão aqui, que hoje em dia é o meu livro de cabeceira. É um livro que ele foi organizado pelo Instituto Prístino, que é um instituto de pesquisa que nós temos aqui em Belo Horizonte também, especializado nesse estudo nesses ambientes. E nesse livro, o Instituto Prístino ele conseguiu juntar aí 56 autores de diversos temas, diversas expertises dentro dos geossistemas ferruginosos. Então, nesses autores aí surgiram 19 capítulos. Então é um livro grande, com 19 capítulos, cada capítulo com um tema específico dentro dos geossistemas ferruginosos. E aqui eu vou falar um pouco sobre esse livro. E a primeira notícia boa que eu tenho é que o Instituto, dentro do site do Instituto Prístino, tem um link para você baixar esse livro aqui gratuitamente. Então é só você entrar lá e baixar o PDF. Então agora eu vou entrar no site do Instituto Prístino para você visualizar o endereço e ver como é que é fácil baixar esse livro. E aí eu vou folhear um pouco aí entre os capítulos para dar um gostinho e mostrar a importância que é esse livro hoje em dia para quem estuda esses ambientes. Então aqui eu já estou dentro do site do Instituto Prístino, que é o institutopristino.org.br, e aqui no site você vê em publicações e em livros. Entrando aqui na categoria de livros, a gente já tem aqui os geossistemas ferruginosos do Brasil. Então é só você clicar para baixar e automaticamente você já vai ter esse livro. Aqui eu já estou com ele aberto e vamos então folhear um pouco, mostrar um pouquinho aí desses temas, bem rapidamente. Então é um livro que ele procurou, em cada capítulo, mostrar como que está a situação da pesquisa naquele determinado tema, quais prioridades de conservação naquele determinado tema e, principalmente, no final de cada capítulo, os autores procuraram mostrar algumas diretrizes, algumas pesquisas que poderiam ser realizadas nesses ambientes para priorizar a conservação. Então é o livro que ele fala do geossistema, mostra o histórico das pesquisas, mostra os principais impactos nesses geossistemas, mas procurou também mostrar algumas soluções ou principalmente direcionar alguns projetos aí para quem se interessar para a conservação desse ambiente. Então aqui, rapidamente vou mostrar aqui uns 2 capítulos para vocês. Como não pode ser diferente, sobre a fauna cavernícola, que é um capítulo que ele foi escrito pelo professor e pesquisador Rodrigo Lopes Ferreira, que é um dos principais especialistas que nós temos aí no Brasil em biologia subterrânea, e que escreveu junto com ele o Marcos e o Marconi. O professor Rodrigo ele é lá da Universidade Federal de Lavras e ele tem um grande conhecimento sobre biologia subterrânea e sobre biologia subterrânea em ambientes ferruginosos. Então, nesse capítulo, ele procurou falar um pouco sobre esses ambientes, a diferença desses ambientes ferruginosos, dessas cavernas ferruginosas, e aqui algumas fotos, em relação a outros
cavernas de litotipos diferentes, né, calcários, quartzitos. Então aqui tem um gráfico demonstrando, né, a peculiaridade das cavernas ferruginosas, principalmente em relação à sua fauna. Então é um livro muito legal, né, que ele é um livro técnico, né, ele serve como uma referência bibliográfica no tema que você estuda, mas ao mesmo tempo é um livro que ele foi escrito no linguajar que para qualquer pessoa, mesmo não sendo pesquisador, né, não sendo biólogo, ele vai ler e vai entender do que se trata e principalmente da importância daquele tema dentro dos geossistemas ferruginosos. Aqui algumas fotos que ele liberou para o livro, né, mostrando uma fauna troglóbia encontrada nas cavernas ferruginosas no Brasil. Né, os troglóbios, que são aqueles animais que eles são tão bem adaptados aos ambientes subterrâneos que eles provavelmente não conseguem sobreviver fora das cavernas. Né, eles já têm algumas modificações que os impossibilita viver em ambientes onde tem luz. Então eles são muito importantes para a conservação e para as cavernas ferruginosas. Então é um capítulo bem legal, ele mostra alguns exemplos, tanto aqui de Minas, quanto lá do norte do Brasil, né, em Carajás, no Pará, um pouco de distribuição. Né? E um outro capítulo que eu também gostaria de mostrar para vocês, é um capítulo, deixa eu colocar aqui, que ele fala de um assunto que até o meu mestrado eu praticamente desconhecia, que são as paleotocas. As paleotocas são estruturas, são cavidades naturais subterrâneas também, mas que elas foram formadas por animais do Pleistoceno, né? Os tatus gigantes, as preguiças gigantes. É como se fosse um buraco de tatu, só que de 2 metros de largura. E no meu mestrado eu tive a felicidade de encontrar algumas paleotocas ferruginosas, lá no norte de Minas, na região do Peixe Bravo. Então, nesse capítulo, né, eu faço parte, foi liderado pelo professor Francisco Buchmann, que é um dos maiores especialistas que a gente tem nesse assunto, paleotoca. Né? As paleotocas são bem comuns no sul do país, chegando ali próximo até em São Paulo, mas em litologias como arenito, né? Em ambientes ferruginosos foi até uma surpresa, porque são ambientes muito duros, né? É ferro que a gente está falando. Então, essas formações eram pouco propensas de ocorrer paleotocas. E a gente encontrou ali um sítio bem grande na região do norte de Minas. Então, nesse capítulo, ele fala um pouco sobre as paleotocas, né? Mostra aqui alguma dessas faunas que foram capazes, né, de construir essas paleotocas. Aqui uma foto bem legal, né, que eu estou em pé dentro de uma paleotoca. Então, para vocês terem uma noção, isso é um conduto formado por escavação. Então, só vocês perceberem o tamanho do bicho que escavou isso tudo aí. Então, é um capítulo bem interessante também, um assunto relativamente recente dentro da conservação, principalmente dentro dos geossistemas ferruginosos. E, para mostrar aqui um último capítulo, né, como eu disse, esse livro teve 56 autores e um dos capítulos não foi escrito por pesquisadores brasileiros. Foi convidado um grupo lá da Austrália, que lá na Austrália o estudo em geossistemas ferruginosos ele é muito mais avançado e aprimorado do que aqui no Brasil. Lá eles têm uma preocupação em conversar, né, entre o meio acadêmico, o setor empresarial e o governo para realmente ter uma discussão interdisciplinar e ver quais são os melhores moldes ou os mais adequados para se impactar um ambiente, mas se conservar outro, ou se é possível ter essas duas atividades, né, conservar e ter alguma mineração, algum outro impacto. Então, esse assunto lá ele é muito mais bem tratado em relação aos diversos atores que atuam ali. É um grande exemplo que nós temos aí de estudos sobre conservação dos geossistemas ferruginosos. E lá eles falam um pouco dessa história, né, de como é realizado o estudo, de como são feitos esses estudos, quais as preocupações deles em relação aos ambientes ferruginosos. Aqui algumas fotos das rochas lá, né, das formações ferríferas bandadas, algumas plantas, né, eles falam um pouco da flora encontrada lá também nas formações. Então são ambientes até um pouco diferentes, né, os relevos das formações ferríferas lá em relação às de cá. Né, eles mostram também um pouco da importância da fauna troglóbia. Né, eu mostrei aqui o capítulo do Rodrigo, professor Rodrigo, onde ele mostra algumas fotos também de fauna troglóbia.
E lá na Austrália eles também colocaram uma prancha aqui com alguma das faunas troglobes encontradas lá na Austrália. Então é um capítulo bem interessante também, né, para quem gosta de conservação, mesmo se você não trabalha com geossistemas ferruginosos, né, é uma aula aqui de conservação, de como lidar com o ambiente, né, de forma interdisciplinar. E tem uma informação nesse livro aqui que por si só ela já era valiosa para quem quer aprender ou já estuda, que foi um compilado, né, uma lista de artigos já publicados que os coordenadores do livro fizeram. Então eles fizeram um levantamento gigantesco desde 1962, né, de tudo que já foi publicado no mundo todo em geossistemas ferruginosos. Então eles encontraram aqui 189 estudos sobre esse geossistema. E isso é fantástico, né? Para você que está começando agora, você já tem uma lista de praticamente tudo que já foi feito sobre geossistemas ferruginosos. Isso já é um atalho, né, um adianto enorme. E aqui eles separam pelo tema, né? Artigos sobre geoquímica, sobre geologia, sobre botânica. E voltando um pouquinho, né, no livro, nessa parte aqui dessa lista, eles colocam algumas informações, alguns gráficos também bem interessantes, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui tem uma tabela mostrando os países e as publicações, né, desde 62. É até interessante que o Brasil lidera as publicações, né, são 57 artigos encontrados, né, no Brasil. Na Austrália, que também é um polo de estudo, temos 32. A maioria desses artigos aqui no Brasil é a respeito da geologia, né? E aqui a gente tem dois gráficos bem interessantes. O primeiro mostrando que a partir aí dos anos 2000 é que nós temos uma ascensão, né, de publicações e de trabalhos nos geossistemas ferruginosos. E o de baixo, nós temos aqui, né, a frequência de publicação por tema. Então a gente vê, né, no gráfico de Pitts aí, que a maior parte, 77%, são de artigos de geologia, né, e artigos de biologia são 22%, né, de socioeconomia 1%. E o interessante aqui, para ir finalizando esse tutorial aqui, essa dica, é que quando a gente vê o tema biologia da conservação, ele é um dos menos explorados em relação aos geossistemas ferruginosos. Então, temos muito trabalho aí para conversar sobre conservação, né, desses ambientes ferruginosos aí. Bem, então essa foi a primeira dica, né, desse desafio, nesse livrão aqui que virou meu livro de cabeceira. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, principalmente por saber que você consegue esse livro gratuitamente no site do Instituto Prístino. Então, faça um bom proveito aí, grande abraço e até a segunda dica. Até mais.